Olá, Shalom. Olá, Fran, a Franzinha tá aí. Fran, vou esperar o seu convite. Consegue me pedir um convite aqui ou eu chamo? Olá, tudo bem? Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Olá. Fran, você tá me ouvindo? Tá tudo bem aí? Você consegue me mandar um convite? Se não, sim. Oi, Rafael, tudo bem? Que legal você aqui. Seja bem-vindo, viu? Oi, Aí, a Fran chegou aí. Oi, aê! querida. Oi. Tava aqui conectando o Wi-Fi para não ter risco de cair. Se Ah, cair, eu volto e tá tudo bem. Olá, boa noite. Boa noite, amiga querida. Estávamos falando nos bastidores, podemos dizer assim, né? O pessoal tá chegando. Olha só, tá. 7 pessoas. Que legal. Boa noite, gente. Essa live aí, vou acompanhar. Que bom, Rafael. Que Oi, bom. Rafa. Tudo Obrigada, que bem? presente, Responsa, hein? né? Muito bom. Ai, Muito bom querida. mesmo. Aqui agora eu acho muito bom, porque entra sul do Brasil, já tem pessoal de Minas, de Goiás, Ai, de São Paulo. Acho bom que eu vou falando assim, pessoal, vai colocando pra gente de onde vocês são, né? Pra gente se ver aí. Mas eu já vi algumas pessoas de Goiás, Minas, Sul, né? E percebam o contraste, né? A Lari ali de regatinha, eu de Isso. casaco, de manta. Então, assim, todos são bem-vindos. Nosso Brasil, amiga, nosso Nosso Brasil Brasil. representado, né? Sim, com certeza, né? Tá bom. Chapecó. Chapecó, Santa Catarina, exatamente. Segundo o A Rafael, Luli! Lari, a Luli, ela foi a minha primeira professora, sabia? Minha primeira que terapeuta. E eu linda! fiz o meu primeiro curso nas áreas holísticas com a Luli. Então, Que muito de eu estar aqui bacana! hoje é grata a ela também. Bacana, seja bem-vinda. Luli, é Luli? Luli, a Luli. Uhum, Luli. Luciane, mas é Luli, É né? Ali Luli. o Rafa ostentando, ó, lareira e vinho. Ah, Ó, tá. São Francisco de Paula, Chapecó com Lareirinho. Rapaz. Rafa, ó, tá? Falei pra Fran, assim, que eu tô com uma vontade de fazer uma viagem de inverno, mas esse ano, pelo visto, vai ser só no coração, né? Mas vocês vão vivenciando esse inverno pra gente. Aí tem o É, pessoal vamos de tentar. Minas. Uberlândia não tá tão frio, como eu disse pra Fran. Também não tá esse calor aqui, não, mas é porque meu apartamento tá bem quentinho. Olha lá, lindas. Obrigada, Luli. Sejam bem-vindas. Então, o pessoal está chegando. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, porque essas lives a gente faz muito endereçada para o projeto Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas, mas não é só para as mulheres. Né? É importante que os homens também participem conosco, estejam conosco e possam contribuir com as suas vivências, com seus olhares, com seu carinho por nós. Afinal de contas, semana passada eu estava aqui com o Rafael, né, Rafael? Nós falamos tanto e ele falou tanto do servir as mulheres. Que os homens, eles se abrem o coração para servir as mulheres. E hoje a gente entra no dia 1º de junho, que é o mês dos namorados, né? O mês do estar vivendo o amor de uma maneira mais celebrativa, celebrando o amor. Então, para que nós mulheres possamos celebrar o amor, a gente vai ter que celebrar primeiro o nosso amor próprio, né? O amor que nós temos por nós. E muitas vezes a gente se encontra em combustão com a gente mesma, né, Fran? É como se fosse difícil entender esse campo feminino, a vida da mulher, como é que eu me vejo mulher, como é que eu me represento, como é que eu sou vista, enfim. Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui. E para mim é um prazer receber a Franciele, porque, para quem não conhece, eu e a Franciele, a gente já fez um trabalho o ano passado, praticamente quase o ano inteiro, com lives,
e tivemos 2 preciosos momentos presenciais em Canela, onde ela mora, ela vai falar um pouquinho disso. A gente levando o projeto Mães e Filhas a Canela. Então, nós já levamos, eu já levei em Goiás, já levei em algumas cidades de Minas, Uberlândia mesmo, mas quando ela falou, não, Larissa, vai ter espaço. Quando eu pedi, falei, sente no seu coração. Ela falou, vai ter espaço. E esse espaço se abriu e mulheres muito queridas nos receberam, me recebeu, né? E nos receberam pelo projeto. Tive a oportunidade para Santa Maria também, acho que tem algumas pessoas de Santa Maria no Sul, e foi muito rico e grandioso estar com vocês, e a experiência foi o que aqueceu meu coração. Então, Fran, eu me sinto assim, honrada em ter você aqui nesse espaço, porque quando eu senti da gente retomar as lives, parecia que eu precisei chegar com alguns homens primeiro aqui, aquecendo essa fase do Mães e Filhas dentro do meu coração, mas agora é como se eu pudesse ver a mulher que existe em você. E você, né, e me apresentar, me mostrar a mulher que existe em mim. Porque vocês vão observar que esse projeto nasceu dos nossos corações, nasce dos nossos corações, nasceu do meu, mas nasce dos nossos corações. E você, mulher, pode ser mais uma mulher que vai compartilhar com a gente, abrindo o coração para estar conosco e fazendo esse projeto ser criativo na vida de vocês também. Então, Fran, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Você sentiu esse projeto junto comigo e não foi de hoje. Então, é a mulher que eu mais sei o quanto se esforça para vivenciar esse projeto na própria vida. Então, você tem meu respeito, você tem minha admiração, porque eu sei que não é fácil assumir a sombra que esse projeto traz para nós facilitadoras. Né? Por quê? Porque a gente vive a nossa dor para poder trabalhar a dor da outra mulher, das outras mulheres. E muito eu falei, Fran, vem comigo, vai doer muitas coisas, mas você também tem força, e tem muita força. Então, a sua vivência, a sua história também nos revela muito crescimento. Muito desenvolvimento como mulher, muita cura como mulher. Só que eu não vou falar da sua vida, não. Eu tenho muita vontade de falar. Tô com muita saudade de você. Eu quero, então, que você nos dê as boas-vindas, né? E se apresente, por favor. Fale um pouco do seu profissionalismo também como facilitadora das constelações. E como é que você sentiu esse projeto chegando no seu coração? Uau, né? Ouvir tuas palavras, meu coração já fica acelerado, né? Acompanhar a tua fala faz com que eu visite, né? Lugares que eu visitei, lugares dentro de mim, né? Que eu precisei visitar, que eu precisei arrumar a minha casa, né? Arrumar o meu lar para receber, né? Essas mulheres, essas pessoas que vêm até mim. Eu não consigo, Lari, desassociar a constelação familiar, né? E talvez seja pareça óbvio o que eu vou falar agora, mas eu não consigo desassociar a minha história de vida, a minha vivência, as dores que eu precisei olhar em mim para dar aquele passo, né? Aquele pequeno passo adiante e dizer, né, para as outras mulheres e para as outras pessoas: olha, dá para vir, dá para caminhar esse pedaço aqui. E aí dá mais um passinho e mostrar o caminho, né? Eu não consigo desassociar dessa forma, tá? E aí é muito interessante, Lari. Eu não vou aqui, obviamente, me estender falando da minha história de vida. No meu Instagram tem um destaque só sobre isso. Se vocês depois quiserem lá ouvir, né? Só sobre mim. Por muito tempo na minha vida, Lari, eu contei a minha história a partir do ponto de a partir daqui. Ou seja, eu contava para que as pessoas se comovessem, para que as pessoas tivessem pena de mim, para que as pessoas me acolhessem, cuidassem de mim, vissem as minhas feridas e as minhas dores e vissem o quanto eu era forte, mas ao mesmo tempo tivessem pena de mim. Por muito tempo eu contei a minha história dessa forma. E a constelação familiar, Lari, as leis da vida, esse tema que nós vamos trazer hoje, né, de olhar para a minha mãe, né, olhar para o meu pai, fez com que eu olhasse para a minha história de vida e me apropriasse da força que tem ali.
né? Da força que há na dor vivida, né? É o alicerce para que hoje eu esteja aqui, né? Forte. E eu falo assim, eu olho para minha vida hoje, né? Eu abro os olhos todos os dias e eu peço para Deus para que eu possa servir. Tamanha as bênçãos que eu tenho na minha vida, né? Meu marido está aqui assistindo a live, nós estávamos iniciando a fala, né? Você iniciou a fala falando de um relacionamento amoroso. Eu só posso ter o casamento que eu tenho hoje porque eu olhei para a relação que eu tinha com a minha mãe, né? Eu só posso ser mãe dos meus filhos hoje de fato e viver a maternidade porque eu precisei ir para o lugar de filha. Então eu já vou adentrando esse nosso tema de hoje, né? Para falar um pouquinho. Então, viver isso hoje, né? Viver essa realidade hoje, de me apropriar da minha história e ver a força que há ali, e com isso auxiliar outras pessoas, eu me sinto abençoada e privilegiada. Olá. Parece que... Olá. Parece que falhou para mim. Se vocês estiverem aí, só me mandem uma mensagem para dizer que vocês estão me ouvindo. Sim, travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me vendo, me ouvindo? Porque para mim não travou. Travou só o da Franciele. Vocês conseguiram me ver antes? Caiu só o dela, exatamente. Obrigada. Vamos esperá-la chegar aqui. Eu vou aproveitar que tem pessoas muito queridas que chegaram e deram oi, boa noite. Eu quero deixar meu boa noite aqui, bem carinhoso no coração de vocês, porque vocês sabem que eu mando os lembretes, né, da live. Oi, Fran, caiu de você. Na hora que você puder, me mande o convite que eu te coloco de novo aqui. Caiu, Fran. Não tem problema, amiga. Faz parte dessa conexão da filha, que a gente vai conversar muito hoje. Ah, obrigada, gente. Muito obrigada. Aí, ó, agora eu vou convidá-la e a gente vai poder conversar com a Fran. Vou aproveitar, então, para dizer, né, que quando a gente vai lidar com a conexão que nós temos com a mãe, nem sempre... Oi, prima! Nem sempre, quando a gente se conecta com a nossa mãe, é fácil. Por quê? Porque a gente vai ver muitas coisas que doem, muitas coisas boas, mas muitos sentimentos que doem. Estou aproveitando e falando de conexão, viu, Fran? Uau! Na hora que eu vi que caiu o seu, porque o meu permaneceu normal, eu falei, bom, então nós estamos lidando com uma questão de conexão, nós vamos falar muito dessa conexão com as mães, e essa transformação de ser mulher, e isso é normal. Aqui até eu falo que quando vem uma questão de tecnologia, pode ser até um universo, porque nós estamos cheios de lives aí no universo, mas também tem a ver com o campo, né? E eu comentei que podia acontecer isso, agora eu reiniciei aqui, então não cai mais na princípio, né? Até onde vocês me ouviram, né? Porque eu me entusiasmei e fui. Até onde vocês puderam me ouvir? Para que eu possa... Eu ouvi normal. Então, na hora que travou, aí estava normal. Aí, de repente, travou, né? Quando você começou a falar da sua postura como mãe, que você só pode, né, ser a mãe, viver a maternidade que você vive, eu acredito que você ia falar com a questão do movimento de ser a filha, né? Ok, então deu para ouvir algumas coisas, então, a introdução, Sim, né? Deu para ouvir tudo. Tá, Até ótimo. aí deu. Então, não falei muito mais, porque eu percebi que você ficou carregando ali e eu já reiniciei aqui, né? Então, né, retomando, então, não sei o que você falou no início, mas então vou só retomar e aí você, para concluir essa resposta, né? Então, assim, você falou, eu me sinto privilegiada, né, de ouvir você falando essas palavras de mim, né, a meu respeito. E eu hoje consigo me apropriar disso de um bom jeito, né? De um jeito humilde e de um jeito que serve,
né? Que serve aos outros. Então, esse é o meu maior interesse hoje, é o meu maior objetivo. É como se, sabe, nós na constelação temos uma linguagem, né? E a gente ouve muito isso, que é nós tomarmos, né, algo para então entregarmos, né? E eu sinto dentro de mim, Lari, esse movimento de transbordar. A vida ela é tão generosa, e aí esse convite eu convido vocês, né, a olharem, né, o quão generosa a vida é, né, e o quão benevolente é a vida, que é quase que uma convocação para que a gente sirva, né? Para que a gente retribua isso. Então, o meu trabalho hoje, que eu me considero abençoada, é para retribuir, né? O quão abençoada a vida é. E mostrar para você, através da minha fala, como a sua vida também é, né? Abençoada. Então, é nesse sentido que, falando um pouquinho da minha formação, que você falou, né? Eu até brinco, eu comento que o currículo na constelação familiar, ele se torna, não menosprezando toda a nossa trajetória, mas quase que relevante diante daquilo que a gente é convidado para olhar, né? Porque a gente é convidado para olhar para as nossas histórias, para as nossas dores. Então, se eu fosse falar de currículo, talvez eu pudesse dizer assim, né? Eu precisei fazer isso, e olhar para essa dor, e daí olhar para mais essa, né? Se fôssemos usar dessa maneira. Mas então, currículo profissional, né? Eu comecei a minha formação nas terapias integrativas, já na minha gestação do Miguel, no meu segundo filho, então eu tenho a Virgínia de 10 anos, tenho o Miguel de 4 anos. Na gestação do Miguel, eu conheci esse mundo holístico, aí conheci Reiki, fiz minha formação no Reiki, aí nas terapias alternativas, até que em 2016 eu conheci a constelação familiar. Fiz a minha primeira formação na área, aí já fui para Hellinger, fiz alguns módulos na Hellinger, né? Aí fui para a Alemanha, que foi onde eu conheci a Lari, onde nós, né, nossos corações se encontraram, que o nosso encontro foi eu considero um grande presente na minha vida, né? Então, a gente não sabe onde essa parceria vai nos levar, né? Mas uma coisa eu sei, eu encontrei uma amiga, né? Uma irmã de coração que eu amo, que eu respeito, que eu admiro, e quando ela fala, né, que se surpreende como foi o meu coração ao se abrir para mães e filhos, é porque o meu coração se abriu para ela, né? Se abriu para ti, né, Lari? Então, trazer mães e filhas foi uma consequência. Foi uma consequência dessa segurança, desse seu amor transbordado nesse projeto, da sua intenção, né? Dessa sua intenção em servir, dessa sua intenção em compartilhar. Então, uniu, né? Uniu depois ali eu vou ler uma mensagem Depois que eu veio. leio, fica tranquila, só fecha que depois eu leio. Então, foi isso, foi muito simples para mim acolher mães e filhas e convidar aqui as minhas clientes, as pessoas que conheciam já o meu trabalho, porque foi uma extensão, né? Desde o primeiro momento, porque eu sempre falo, desde o início, né? Que o meu tema na constelação familiar é essa nossa live hoje. Eu me comportava como a mãe da minha mãe e me orgulhava disso. Eu achava que isso era algo muito maduro da minha parte, que era algo, nossa, muito forte da minha parte. E eu não percebia todas as desordens que isso se apresentava na minha vida até conhecer a constelação familiar, até conhecer as leis da vida e até perceber quantas consequências tinham nesse comportamento, né? Então, por isso que eu me sinto, como a Lari falou, eu olho, eu visito aquilo que dói em mim, né? Para que eu possa olhar, dar um passinho adiante e te mostrar os passos que eu já dei, né? E assim todas nós caminhamos juntas. Que lindo. Nossa, você falou de bênçãos e essa semana me veio uma frase que é assim: as bênçãos das mães são as vidas das filhas, ou seja, a bênção da mãe é a vida da filha. Muitas mulheres que já entraram aqui
né, que nós conhecemos, outras que a gente não conhece, sentem muita dificuldade em se relacionar com a própria mãe. E aí, quando a gente, como facilitadora das constelações, a gente coloca uma frase dessa, por exemplo, a bênção da mãe é a vida da filha. Como assim, se no meu coração dói tanto me relacionar com a minha mãe? Porque a ela, como mãe, às vezes se parece muito mais a filha do que a própria mãe. Eu fico procurando a mãe, mas eu não encontro essa mãe nela. Eu encontro a filha que me dá trabalho, que muitas vezes se ausenta, ou que muitas vezes me julga, me coloca em condições de muita ameaça, de muita tristeza mesmo, pela rigidez, pela agressividade dessa mãe. Então, a gente sempre lança, eu gosto muito de lançar essas frases, Fran, e frases que impactuam o coração das mulheres, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, quando você vai e fala da bênção de ser mulher e de estar aqui nesse ambiente, podendo olhar para a mulher que existe em mim, né? Isso realmente só foi permitido e só é permitido porque uma parte grandiosa em nós confia nas nossas mães. Então, as filhas que confiam na história da mãe, ou na mãe que foi, ou na mãe que ela consegue ter uma parceria amorosa com outras mulheres, né? Mas aí, Fran, nós já tem várias perguntas, eu vou selecionar algumas, a gente não vai conseguir responder todas, mas Que bom! Vamos ter mais lives. Vão ter várias, mas talvez dentro dessas perguntas que eu vou ler agora mesmo, você vai estar falando e vai poder ajudar. Então, Natália, você já deixou algumas perguntas aí. Como é tomar a mãe? Porque o que a gente sempre fala como facilitadora das constelações? Tomando a mãe, você se transforma em mulher. Né? Como se fosse fácil, da noite para o dia, pegar a história da mãe inteira, a vivência dela inteira, a vivência que a gente tem com ela e dizer sim. É como se fosse isso o passe mágico para resolver todos os problemas nossos enquanto mulheres na fase adulta. Então, Fran, quando você compreendeu o tomar ele é diário, certo? Então, como é que você colocou o tomar no seu coração com relação à sua mãe e ainda vem fazendo isso, porque é até a morte, né? Mas vamos lá. O que é tomar a mãe, Fran? Lari, essa pergunta ela é muito recorrente, né? Porque nós usamos essa expressão na constelação entre facilitadores e nos nossos grupos e ouvimos isso quando nós conhecemos a constelação familiar, tomar a mãe, tomar a mão, mas aí sempre vem essa pergunta, né? Lá íntima e aí vem para fora, o que é tomar a mãe? E eu, Lari, eu vou te responder essa pergunta falando da minha trajetória em tomar a minha mãe, tá? Eu não vou trazer aqui as teorias da constelação, que é muito rica e que nos auxilia, mas eu vou contar um pouquinho do meu movimento em tomar a minha mãe, para que vocês, então, possam, na prática, entender o que isso significou para mim, né? E que eu, então, trago isso para o meu trabalho. Existe um comportamento, Lari, que pegando o que tu falaste, que é, né, eu simplesmente, então, digo sim para minha mãe, e aí eu vou viver a minha vida e dou um limite para ela, né? A partir de hoje, eu sou a filha e a minha mãe é a mãe, eu vivo a minha vida, minha mãe vive a mãe dela. Existem fases de tomar a mãe. É muito interessante, né? A gente vai tomando a nossa mãe à medida que nós vamos alcançando alguns lugares. Então, antes da gente correr para algo, a gente precisa caminhar, né? Então, o que foi esse meu caminhar? Foi o primeiro ponto, eu perceber que eu me comportava como a mãe da minha mãe e isso me causava desordem. Mas como é que causava desordem? Eu amo a minha mãe sempre fez tudo por mim, mas quando a gente tinha essa dinâmica,
A gente vivia em brigas. Então a gente brigava num dia, aí conversava no outro. Aí a gente se ofendia num dia, aí se aproximava no outro. Aí a gente, sabe, era sempre inconstante essa relação, né? Agressiva, eu muito agressiva com a mãe, ela de volta daí agressiva comigo. E aí então conheci a constelação familiar e percebi, não, eu preciso ser a filha. Como é que eu faço isso? Tomar a mãe. Então, vou resumir essas fases, né? Porque senão a gente faz uma live só do primeiro ponto, né? Interessante, né, Lara? A gente começa a sentir o campo, a gente percebe que teria que fazer uma live só do primeiro ponto, mas vamos lá. Tomar a mãe. Concordar com a mãe. Concordar com a mãe não é acatar a tudo que a mãe diz. Concordar é render-se à mãe. É olhar para a mãe e ver que ela é uma mulher comum, muitas vezes e possivelmente tomadas de dores que nós nunca vamos sentir na nossa vida. A gente sente elas repercutirem em nós, mas a vivência da dor nós não vamos conhecer porque elas viveram antes. Tomar a mãe é entender que nós não vamos mudar ela, que não cabe a nós julgar no sentido de dizer o que ela tem que fazer ou como ela poderia fazer ou como seria o ideal dela fazer. Julgar, tomar a mãe não significa que a nossa mãe tem que concordar com tudo que a gente faça e que a gente só pode ir para a vida se a mãe concordou com aquilo. Tomar a mãe é entender que, assim como eu, ela também tem a falta da própria mãe. Tomar a mãe é olhar para a mãe da minha mãe. Tomar a mãe é ver ela como forte, como grande, como capaz de resolver os seus problemas. Tomar a mãe é dizer, mãe, agora eu por mim. Tomar a mãe é dizer, mãe, eu vou fazer um pouquinho diferente. Tomar a mãe é uma despedida no momento, depois de todas essas fases, para que nós possamos ser mulheres. Se nós não fizermos essa caminhada, esses passos em direção à nossa mãe, nós não vamos conseguir fazer essa despedida para ir para a vida. Mas não significa que essa despedida não é uma convivência, não é estar com a mãe. Não. É um ir para ser esposa, ir para ser mãe, ir para ser uma profissional. Nós somos a bênção da nossa mãe quando nós vivemos plenamente a nossa vida. E isso é árduo. Nós somos convocadas muitas vezes a ficar na dor. A dor, às vezes, é o que nos une ali com a nossa mãe. É a raiva, é a crença daquilo que faltou, daquilo que a gente acredita que faltou. É a idealização, é uma projeção de uma mãe ideal, do como poderia ter sido, mas e se tivesse sido diferente, mas se tivesse isso e se, e a vida tá passando e a gente tá no si. Então, tomar a mãe, Lari, de forma muito resumida no meu coração, pelas minhas vivências e pelo que eu vejo também, né, as vivências das mulheres que se apresentam na minha vida, resume-se a essas palavras, assim, bem que nos leva, que pode nos levar a diversas reflexões, mas que se a gente for olhar numa trajetória, aí esse tomar, quando você me fala tomar para o resto da vida, né? É isso, é me manter
na minha vida adulta, sendo filha, né? Sendo filha, fazendo esse movimento diário e constante de ser filha, de ver que a mãe é grande, que a mãe é forte, que a mãe dá conta, por mais que ela esteja dizendo que não dá conta, ela dá. Ela já deu conta, né? Então, acho que, né, te passando um pouco a palavra. Ah, que lindo! Estou aqui me emocionando com as suas palavras. Até uma maneira da gente se conectar, quando você coloca o olhar da filha para a mãe, quem são essas mães, então, que a gente vai tomar? São mães que mostram dificuldades extremas na vida delas, na relação afetiva com o seu pai ou até os outros homens delas. São mulheres, são mães que mostram doenças, adoecimentos no corpo, ou na mente, ou nas emoções, e fica uma vida inteira desejando que a filha cuide dela, que faça algo por ela, que resolva os problemas dela. São mães que infantilizam as filhas, não deixando elas crescerem, não querendo que elas cresçam, porque elas precisam das filhas. E elas ficam infantilizando, como se estivesse cuidando de um bebezinho, de uma menininha de 12, 13 anos, e você tem 30. Então, nós estamos falando de mães que foram embora, mães que morreram, mães que suicidaram, mães que morreram no parto, mães que morreram depois, mães que abandonaram, foram viver outras histórias e deixou você com o pai, com a família do pai, ou com outra história, enfim. Nós estamos falando de todas as mães. Mães amorosas, mães queridas, mães fofinhas, que sempre precisam da filha, porque elas se sentem frágeis se elas não tiverem a filha perto, elas são muito cuidadosas. Então, nós temos variados perfis de mães, que essas mães tocam você, pode tocar você se eu estou falando da sua mãe. E o movimento de tomar a mãe é um só. É esse que a Fran disse. Por quê? Porque tem todo um caminho, começando pelo primeiro passo, de olhar para a história da mãe, de reconhecer o que vem atrás da mãe e, principalmente, reconhecer os limites da mãe. Então, se a mãe tem limites, é porque ela está mostrando a dificuldade dela na própria relação com a mãe dela ou com a família de origem da mãe. E tá tudo bem. E tá tudo bem ter uma mãe que se mostra limitada, que se mostra fraca, que se mostra raivosa, que se mostra ausente. Tá tudo bem. Mas para você que é mulher, que está vivenciando a fase adulta, tomar a mãe para se transformar nessa mulher, para ter coragem de ir para o campo, né, do casamento, da profissão, do amor próprio, é fazer tudo isso que a Fran disse, todos os dias. Porque essa despedida, Fran, essa despedida, ela não acontece só quando a mãe morre. Ela Não. acontece todos os dias quando nós temos algumas dificuldades com a mãe, alguns momentos de olhar para a mãe e dizer, eu não tenho, não dou conta de resolver as dores dela. E a gente estava conversando antes de começar a live, a gente estava falando isso. Nós, filhas, quando temos que dar limite para as nossas mães, comigo é até aqui, basta, você me deu o suficiente, agora eu cuido de mim. Isso é amor, isso é amor. Mas isso não significa que quando a gente volta para casa, a gente não vai se entristecer. Por quê? Porque a gente sabe que a criança interna da mãe, a filha ferida que tem no coração da mãe, está gritando o nosso nome. Só que grita filha e, na verdade, está dizendo mãe, como se nós fôssemos a mãe da mãe. Então, a gente está convidando vocês a tomarem a mãe do momento em que vocês confiam na vida delas. Cada mulher aqui tem uma mãe, cada homem que está aqui tem uma mãe, a sua mãe. Confie na história dela, confie na vida dela. Já respondi um monte de perguntas só por aí, você também, viu, Fran? E eu quero fazer três links na nossa fala, tá? Que é pegando falas das mulheres que colocaram aqui, né, Lari? Sim. Que é a questão, né?
Eu vi ali, né? Eu gostaria, tomar a mãe é ser pequena. Nós somos convidadas, né? E nós falamos muito isso, né? Tomar a mãe é ficar pequena diante da mãe, né? Mas não é um ficar pequena, a criança diante da mãe. Existe quase que uma confusão aí, né? Ser pequena é entender que a mãe é grande, que a mãe dá conta, que a mãe teve a mãe certa para ela, que a mãe é forte, que a mãe pode, né? E o ser pequena da mãe é dizer assim: eu não dou conta disso, não é eu para dar conta disso, mamãe. Mas não é num jogo de empurra, num jogo de culpa, num jogo de acusações, é no render-se ao amor e dizer: mamãe, isso só você dá conta, isso você é a grande. E confiar nisso, Fran. Confiar nisso, Lara, confiar. E aí tem uma frase que veio uma vez numa constelação que eu fiz, né? Que era essa filha, né? Diante dos pais. E aí veio a frase, né? Pequena diante dos pais para ser grande na vida. Eu só vou ser grande na vida se eu for pequena, mas esse pequena humilde, esse pequena rendido à minha história, para que essa história, a minha história, me empurre para frente, né? Eu vou contar, daí fazendo um outro gancho ali também no que teve da nossa fala. Teve uma fase da minha vida, Lari, logo no início ali das constelações, que eu acreditei que eu precisava perdoar a minha mãe, perdoar o meu pai, pelas histórias difíceis que eu vivi. Minha mãe muitas vezes quis nas nossas conversas pedir perdão para mim. Hoje eu vejo, né, eu até me emociono, o absurdo que isso significa. Né? O absurdo que isso significa. Por que absurdo? Mas o perdão é algo tão bonito, né? Perdão nos coloca como aquele soberano que libera o outro, né? Que solta o outro, então, para viver a sua vida. Consigam observar essa dinâmica, né? Uau, eu perdoar os meus pais, como se eles precisassem. Se sente grande, né, Fran? Quem perdoa se sente grande, melhor. Eu dou conta, ele não dá conta, mas eu dou. Eu me engrandeço. Então não é perdoar. Você não tem que perdoar mamãe, você não tem que perdoar papai. Você olhe para a sua história e concorde com a sua história. Mas tu não sabe a minha história, Fran, para dizer concorde. Não importa a história que seja, porque se você viveu, é a sua história. Não tem como ser diferente. E como que você encontra a paz? Concordando com a sua história. Concorde. Olhe e só experimente dizer sim para a sua dor. Para que ela ganhe um lugar no seu coração. E você, então, se fortaleça na sua biografia, na sua história. E aí, Adri, tem uma outra frase que eu li aqui antes, que agora eu não sei o nome, que era: nossa, eu gostaria tanto que as pessoas da minha família conhecessem a constelação familiar, para que cada um soubesse o seu lugar. Outra mãe, do pai, do irmão. Dois movimentos. Dois movimentos. Porque eu era assim. Porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui num grupo de constelação. Nossa, como eu queria fulano aqui. O que acontece aqui? Dois movimentos, tá? Primeiro, eu me coloco como grande, ou seja, eu sei agora o que é bom e o que é certo. Vocês não sabem, vão aprender, tá? E o outro movimento é o terceirizar a responsabilidade de algo que está em mim fazer, comigo fazer, né? Então, assim, quando eu faço esse movimento de terceirizar, externar, né? Nossa, como seria bom meu marido assistindo essa live. Ah, eu vou lá mandar o link para minha mãe, né?
vou mandar uma indireta para minha mãe, né? Vou mandar uma indireta para minha filha. Não, claro que existe esse movimento de quando algo é muito bom, a gente quer compartilhar. Óbvio. Sim. Mas eu tô falando isso quando a gente vai para aquele lugar, Lari, de lamentar, dizer, olha, mas seria bom, mas é que daí assim, ó, não conhece, não sabe o que que é, não entende. Aí o que a gente faz? A gente cruza o braço e fica o grande apontando o dedo para os outros, né? Então, eu, com todo respeito, pego a frase dessa pessoa que fala isso, porque auxilia a gente a ter recursos para falar, né? E só que a gente fica preso. O que que resolve eu dizer como seria bom, fulano aqui, o Beltrano ali? Não, o que que cabe a mim? Lari, a minha mãe foi conhecer a constelação. Eu sou, né? Eu digo que eu duplamente abençoada, né? Porque a mãe tá aqui na live, eu vi que ela tava aqui comentando antes, né? E a mãe esteve no nosso segundo workshop Mães e Filhas, né? Mas a minha mãe. É, o primeiro? Primeiro. É verdade, o primeiro. E aí, então, assim, a minha mãe, ela não conheceu a constelação por muito tempo. Então, se eu fosse esperar a minha mãe conhecer, daí para minha mãe também fazer. Não, gente. É aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu e a Lari começar a discutir aqui e eu mudar de assunto, ou eu se eu fazer uma palavra mais amistosa, ou recuar, a Lari, ela não vai ficar brigando sozinha, né? Ela vai automaticamente ela vai fazer um movimento similar àquele que eu estou fazendo. Então, se eu faço um movimento de ser filha, opa, eu estou permitindo que a minha mãe seja mãe. Sim. Né? Eu estou permitindo que ela exerça a maternidade. Né? E essa maternidade não é aquela que eu idealizo, ai, porque a minha mãe, eu não sei se acontece isso contigo, Lari, comigo eu recebo muitos casos, às vezes, de mulheres querendo avançar profissionalmente, ou querendo casar, ou tem alguma ideia inovadora, né, diferente, ai, mas a minha família não me apoia, a minha família não me incentiva. Poxa, né? A sua família já fez o suficiente, faça agora por você em honra à sua família, então, não espere a aprovação, né? Não espere mais um tapinha nas costas e dizer como você é linda, maravilhosa, agora vá. Não, a vida madura e a vida concreta e a vida de adulto, né? Ela exige de nós que nós vamos para a vida muitas vezes aparentemente sozinhas, né? Nós não estamos sozinhas, nós nunca estamos sozinhas, mas nesse sentido de esperar um comportamento ideal dos nossos pais, né? Por muitas vezes, né? Se eu fosse fazer isso, e aí tem a boa e a má consciência para nos auxiliar nesse sentido, né? Que a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas assim, para entender que, né, a gente tem que, às vezes, esse despedir-se da mãe, usando de novo, é não esperar o tempo todo fazer o que a mãe considera certo, ou que nós, para não, considerando as nossas mães muito frágeis, né? Aqui a gente está falando de mães porque é o tema da live, mas às vezes o mãe e o pai, né? Então, assim, considerando que eles são frágeis, que eles não vão dar conta do nosso destino, né? Então, viva. Pode falar, que eu ia contar uma história. Assim, o que me veio, só para complementar tudo que você disse, é que a gente não segura o melhor que nós temos para nossa família. A gente segura o melhor que nós temos para nós mesmos. Então, quando a gente pode colocar esse melhor que nós temos para nós mesmos, e a gente se desenvolver e a gente crescer, a gente pode se tornar um certo exemplo de postura. Não é exemplo da família, o melhor da família, o que sabe tudo. Não é esse lugar, porque esse lugar é muito pesado. Uhum. Mas o lugar de quem tem a postura, de que não está mais nos jogos de poder, nas relações familiares. Com isso também não vai estar nos jogos de outras relações, né? A postura do que realmente me faz bem, do não que eu tenho que dar no momento para a minha vida em alguns setores, em alguns momentos, o sim que eu tenho que dar, a gente vai ter, eu falo muito que o universo adulto é o universo preto e branco, porque ele é um universo de muita realidade, e ficar na realidade, se manter na realidade, alivia, é leve. Nem sempre é bom, fácil,
Mas é leve, porque você não está idealizando, você não está criando uma história, uma fantasia interna. E isso acalma. Só que o que que faz a gente, às vezes, querer tanto viver o mundo ideal, que é esse mundo das ilusões? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu tenho essa história? Lá, lá, lá. Esse é um mundo que a gente começa a fantasiar outros cenários, outras histórias, outros momentos. Aí muitas de nós mulheres, eu falo mulheres porque nós estamos adultas. Não quer dizer que a gente haja como adultas, né? A gente se casa para sair de casa. A gente busca trabalhar sem se profissionalizar muitas vezes. É só porque eu preciso de dinheiro, ponto. E aí falta um combustível importante que é a realização profissional. E outros setores que nós vamos ter muitas oportunidades, Fran, de conversar ainda. Mas pegando o gancho do tomar a mãe, ok? O que que me veio aqui, aproveitando a sua fala? O que que a filha perde quando ela não se mantém filha? Ou seja, quando ela bate o pé de que ela é mais forte do que a mãe, que ela é mais poderosa do que a mãe, que ela conhece mais que a própria mãe, que ela dá conta e a mãe não dá. O que que essa mulher, que não se transformou em mulher, a gente sabe que ela é uma menina, o que que ela perde, Fran? Lari, essa tua fala faz com que eu remeta a minha história antes de conhecer até esse comportamento. Eu apanhava da vida, todo Sim. dia, né? Como é que era se apanhar da vida todo dia? Era ser extremamente desorganizada, né? Porque o que acontece, vocês entenderem, né? Essa dinâmica existia, né? O que acontece? Quando a gente tem essa dinâmica, gente, ela tá em desordem, certo? Ela estando em desordem, a gente gasta muita energia nela. Energia emocional, energia física, muitas vezes, porque daí a gente briga, a gente chora, e daí a gente quer ser forte. Então a gente tem Engorda, emagrece, engorda, adoece. Então tem um desgaste físico, tem um desgaste emocional. Então, assim, quando você está ocupado demais com um tema, você não tem energia para outros. Concordam comigo, né? Quando a gente está muito ocupado com uma coisa, outra coisa fica. A gente não consegue dar atenção. Então, como é que era esse meu apanhar da vida, né? Eu era extremamente desorganizada dentro da minha casa, né? Então, com os meus afazeres, com a minha rotina de casa, tá? Eu me separei do pai da minha primeira filha, a gente não era uma relação difícil, uma relação triste, uma relação assim dolorosa, né? Nós nos machucávamos muito, né? Mutuamente, né? Verbalmente, nós tínhamos muitas agressões, né? Então, assim, eu apanhava da vida nesse setor, eu apanhava da vida profissionalmente, então, assim, sempre apanhando, sempre pedalando. Todo projeto que eu começava a fazer, eu não dava conta, eu não tinha força para continuar, eu não avançava, né? Então, eu tava sempre apanhando da vida, né? Era sempre esse ciclo aí, né? E aí, a partir do momento, então, que eu conheço, que me é apresentado, né? Essa possibilidade de exercer a minha primeira função que eu não exercia, que era ser filha, né? Algo começa a se apresentar como uma ordem na minha vida, né? E essa ordem, ela vai se ajustando, ela vem se ajustando nos últimos anos. E eu converso muito com o meu marido em casa, né? A gente conversa muito, porque o meu marido, ele pegou a fase assim que eu tava muito mãe da minha mãe, né? O meu segundo marido, pai do Miguel, que hoje eu sou casada, né? O Sandro. Então ele pegou esse início, nós brigamos na época, ficamos separados um tempo, né? Então logo a gente voltou, logo eu engravidei do Miguel. Então chegou um ponto assim, não, isso não é possível, não dá para ser assim, isso não pode ser uma vida comum, tão bagunçada, tão desordenada, né? Tão tão enfim, né? Tão difícil, né? E aí, então, comecei a me abrir para essa possibilidade. E eu visitei, então, como eu falava antes na live, muitas dores, né? Muita resistência. Presta atenção, existe uma resistência quando nós temos esse lugar de mãe da nossa mãe. Nós achamos que esse é um lugar de força. Eu achava que esse era o único lugar que eu era madura na vida. Nossa, olha só, eu aconselho a minha mãe. A minha mãe pergunta pra mim como é que tem que ser. Uau, nisso aqui eu sou boa, né? Então, se eu sou boa aqui, eu vou ser boa nas outras áreas. E apanhando, né? Aí eu me dou conta, uau, aqui eu preciso ser pequena. Ah,
né? Aí eu vejo o meu sistema, né? Aí então o que começa a acontecer? Eu começo a me dispor a ser uma mulher. Visito dores, me despeço de dores, acomodo essas dores, vou ficando forte. Aí mais umas outras dores se apresentam e aí vou ficando mais forte. Como é que eu manifesto essa dor? Com amor. Esse é o grande ponto. Nossa, eu cheguei a ficar quente agora. Como que eu, prestem atenção nessa frase, como que eu dou lugar para a dor? Com amor. Quanto mais eu amo o meu marido, mais eu consigo ser uma mulher na nossa relação. Quanto mais eu amo os meus filhos, melhor eu consigo exercer a maternidade. Quanto maior amor eu me debruço na história dos meus pais, mais amor transborda dentro de mim, nas minhas relações, no meu trabalho. Mais força, mais amor, mais, a vida flui. A vida é aquilo que aquelas frases que a gente lê no livro do Bert e não entende, porque a gente precisa viver elas. Sim. Seja como um rio, deixe que a água passe por você. Assim a gente retribui toda essa vida que a gente recebe, né? Então, o entender isso, Lari, e é quase que uma convocação, né? Essas 62 pessoas que eu, nessa live, ame a sua dor para que ela pare de doer. É, gente. E para que você possa olhar para ela, né, Fran? Eu acho que esse amor é do olhar para a dor Olhar, com acolhimento, sem se ferir, sem se bater, sem se julgar, porque existir, a gente se machuca muito, a gente se fere muito quando a gente é essa filha fora de a ordem. gente se debate, né, Lari? Eu falo que a gente tem um chicote na mão e a gente fica se batendo. É como se só nós pudéssemos falar que a gente fez errado, que a gente não dá conta, que a gente é imprestável, que a gente não é merecedora. Não é? E aí, quando a gente consegue virar, fazer esse movimento de olhar para a dor, parar de resistir, concordar com ela. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é uma constelação coletiva, né? Olhe para a dor, concorde com a dor, dê um lugar para ela, ame, transborde, sirva, ame mais, transborde, sirva. Como achar esse ponto de equilíbrio? A gente não está achando um ponto de equilíbrio. Nós somos pequenas diante dos nossos pais para ser grande na vida e transbordar amor. Não há outro caminho. A gente não pode encontrar, às vezes, né, Lari, palavras que confortem os nossos ouvidos, né? Para que deixe a gente no mesmo lugar. Quantas vezes você, Lari, quantas vezes eu fiquei incomodada vendo uma constelação, contrariada, cheia de razão, porque aquela verdade estava doendo em mim. Aquela verdade eu não dava conta naquele momento. Eu não dava conta. E aí eu ataco, né? Ataco às vezes sutilmente, mas por dentro eu tô ali, me mordendo, nunca mais vou lá. Aquela verdade que atua em nós. Tem algo que me toca muito, que é preste atenção nas coisas que você ouve, né? E desperta esse movimento de irritabilidade, raiva, de imediatamente reagir. Dê uma segunda parada e observe se aquilo ali não é uma verdade que você precisa olhar. Tá? Só para compartilhar e aproveitando uma contribuição, né, de uma das nossas seguidoras dizendo, né, que a vida nos trata como tratamos a nossa mãe. Então, Bert Hellinger, quando ele coloca essa frase curadora e informadora, enfim, ela nos mostra que a forma como a gente trata a nossa mãe, ou seja, a forma como a gente olha para a nossa mãe, que a gente enxerga, que a gente vê a nossa mãe,
é a forma que a vida nos olha. Eu sempre dou exemplo, se eu tenho pena da minha mãe, a vida vai me tratar com pena. Ou seja, eu vou estar sempre no sacrifício. Se eu tenho raiva da minha mãe, a vida vai vir sempre de uma maneira em que eu vou ser desafiada com tudo que ganha e perde toda hora, com muita aspereza, com muita agressão. Então, olhe para isso, aproveitem, né? Eu estou aqui vendo algumas participações e assim, Fran, se eu te falar que falta 5 minutos. Mentira, sério? Isso, exatamente. Eu só estou entrando Uau! agora porque como é que eu tenho feito com os meus convidados? A gente troca um pouco dessas vivências e depois eu peço uma sugestão. Então, assim, eu vou precisar que em 4 minutos você traga uma sugestão do fundo do seu coração, que é campo, né? Porque eu e a Fran, gente, depois nós vamos voltar com as lives desse ano. A gente faz as meditações, então tem todo um movimento, né, Fran, que a gente vai retomar. Esse mês ainda estou apresentando o Instagram Mães e Filhas, né? Vocês também podem ir lá para a página da Fran, com muitos movimentos. Mas a partir de julho eu volto com a estrutura anterior, porque aí vão ter as meditações, vão ter uma série de temas, né? E eu e a Fran, a gente anda muito juntas. Então, tem muitas contribuições aqui, eu quero agradecer a todas as contribuições. E a gente está com pouquíssimo tempo, agora nós temos 3 minutos. Então, assim, Fran, deixa no seu coração o que você sugere para todas essas mulheres que estão aqui presentes, como que elas podem se relacionar com as próprias mães, se transformando em mulheres. Uau, vamos ver se eu consigo, né? A gente ficou aí, demos uma introdução, mas é muito interessante o que eu quero frisar. Toda a nossa fala é uma oportunidade de fazer algo já. Sim. Então, toda a nossa fala, desde o início, ela não vai se resumir a esse final. Esse final é justamente para você se apropriar de tudo que foi dito aqui. Nós tivemos algumas constelações no sentido de olhar para dores, fazer movimentos, reconhecer, porque um grande movimento que a gente precisa fazer é ver, né? O primeiro movimento. Qual é o primeiro movimento que a gente aprende na constelação? Eu vejo você, né? Então é olhar para a dor, eu vejo você. É a frase que eu quero deixar na noite de hoje. Eu vejo você. E quero convidar, né, a vocês que estão aqui conosco, nos acompanhem. Vou começar a partir de você, né, Lari? Já vamos ter mais lives juntas, mas na minha página também vamos ter lives semanais com convidados, com esse intuito de trazer você para esses passos que é para melhoria, para fazer bem as relações. Então, a frase final, Lari, que eu quero deixar para o grupo aqui, é um convite a você, essas 61 pessoas que estão nos acompanhando agora. Olhe, pense naquela dor que você tem. Pense no seu tema, se foi sua mãe que veio na sua imagem. Quem for, o que seja, olhe, se conecte com isso e experimente dizer: eu vejo você. E só sinta no seu coração o que isso repercute. Meu coração agora está preenchido de amor pela sua história, porque eu vejo. Ai, nós temos segundos. Então eu quero agradecer, viu, Fran, pela sua presença aqui. Eu vejo você e vejo a mamãe através de você e o papai através de você, né? Obrigada, Cláudia, por estar aqui. Obrigada, Obrigada mãe. a cada uma de vocês que estão aqui presentes. As próximas lives, fiquem atentas, porque a gente está sempre apresentando... Olá, posso dar uma sugestão? Como é que tu tá para ti para voltar para a gente fazer um perguntas e respostas rapidinho? Ué, tudo bem, eu teria mais 10 minutinhos apenas, pode ser? Tá. O que vocês acham? Vocês querem perguntas e respostas? Isso, 10 minutinhos de pergunta e resposta. Vamos lá. Terminar aqui agora, gente. Aí a gente volta. Bota aí, então. A gente bota perguntas e respostas 10 minutos aí. Só isso. Só perguntas e respostas, tá bom? Tudo bem? Vamos voltar, então. Então tá. 10 minutinhos de perguntas e respostas. Vamos lá, vamos ver se o pessoal vai ouvir, né? Sim, ó. Sim, então tá. Então tá, vamos